Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. O tema da noite, que é o tema do nosso capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi retirado de uma citação que o evangelista Mateus registrou no capítulo 5, no versículo 48. Nós sabemos que o capítulo 5 de Mateus, assim como o 6 e parte do 7, revelam a transcrição daquele que nós conhecemos hoje como Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Então Jesus disse essas palavras exatamente durante esse sermão, que foi um dos 4 sermões que Jesus proferiu. E lá então, Mateus registrou que Jesus disse: "Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial." Evidentemente, nós hoje, com os conhecimentos espíritas, conseguimos entender que Jesus falava da perfeição que a humanidade pode realizar, alcançar. Porque Deus é a perfeição absoluta. Nesse estado, ou nesse estágio, nós não podemos estar. Mas para aqueles homens humildes que ouviam a Jesus, esse discernimento pouco importava. Importava era que esses homens tinham uma ideia de um Deus que representava para eles aquele que era a expressão da justiça, aquele quais eles acreditavam proveria para eles tudo aquilo que eles necessitavam. Então, o que Jesus quis nos ensinar foi que nós deveríamos procurar a perfeição. Por isso mesmo o Evangelho encurtou a frase para a expressão sede perfeitos. E esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo começa já no início mostrando quais são as características da perfeição. E então continuam eles na transcrição de Mateus do Sermão do Monte, citando as palavras que Jesus fez um pouco antes desse, que é o versículo 48. Então citam eles o 44 e o 46. Quando Jesus diz, caracterizando a perfeição do homem, do ser humano: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vejam que Jesus nos caracteriza a perfeição não em relação aos seres que nós amamos, mas aos nossos denominados inimigos. Ideal seria que nós não tivéssemos inimigos. Mesmo que os outros nos considerassem inimigos, nós nunca considerássemos ninguém nosso inimigo. Completa Jesus dizendo: porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Jesus usa aqui os publicanos como exemplo de alguém que ainda não alcançou a perfeição, que não busca, na verdade, a perfeição na moral, no hábito, nas ações, mas que tem somente os hábitos na palavra. Só tem os hábitos ao aconselhar o modo de proceder dos outros, mas que não pratica realmente a lei de Deus, que para eles, até aquele momento, representava a lei que Moisés trouxe àquele povo. Interessante nesse capítulo 17, para quando a gente faz uma leitura extremamente cuidadosa, é que os espíritos abrem um título que chama-se Os Bons Espíritas. Mas parte desse texto, Os Bons Espíritas, é dedicado a caracterizar os espíritas imperfeitos. Está lá, no Evangelho. Então lá os espíritos nos revelam que o espiritismo não trouxe uma moral nova. Não há no espiritismo um ensinamento de uma moral que não seja a própria moral de Jesus. É por isso que a maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo dissertam, falam
sobre os ensinamentos de Jesus, interpretando esses ensinamentos à luz da ciência e da filosofia espírita. Mas não há introdução de novos conceitos morais, de novos ensinamentos. O que o Espiritismo faz é permitir um entendimento mais adequado dos ensinos do Cristo. O próprio Cristo, quando nos prometeu a vinda do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, diz que o Consolador viria para nos explicar aquilo que nós ainda não entendíamos à sua época. Então ressaltam os espíritos, quando falam dos espíritas imperfeitos, que muitas das pessoas que conhecem o Espiritismo, que creem na manifestação mediúnica, eles não conseguem entender as consequências que as comunicações mediúnicas trazem à nossa vida moral. Ou seja, se debruçam sobre a ciência espírita, entendem a filosofia espírita, mas não conseguem entender que, ao conceber esses ensinamentos, uma nova visão moral deveria ser desdobrada em todos nós. Um novo entendimento acerca do que fizemos todo dia com a nossa vida deveria passar a fazer parte do nosso dia a dia. E ele diz, e aqueles que entendem realmente a importância da consequência moral dos ensinamentos do Espiritismo, querem aplicar para os outros, mas não querem aplicar a si mesmo. É uma decisão de alguns espíritas imperfeitos. A decisão de não se transformar, de não aplicar os ensinamentos de Jesus à própria vida. Então, dizem os espíritos, esses espíritas imperfeitos, eles se preocupam, se entretêm, se interessam pelo fenômeno mediúnico. Se interessam por saber notícias do mundo dos mortos, pela novidade e pelo fenômeno em si, mas não se interessam pela moral que o Espiritismo vem nos revelar. E aí recuam ante a obrigação de todo aquele que entende a revelação espírita, que entende a interpretação que o Espiritismo dá à moral de Jesus, eles recuam a essa obrigação que esse conhecimento nos dá, que é a obrigação de nos reformarmos. Então eles dizem textualmente, esses são os espíritas imperfeitos. Mas eles também caracterizam o bom espírita, o verdadeiro espírita. Então eles dizem, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Não há diferença entre o bom espírita, o espírita que pratica aquilo que ele estuda, aquilo que ele crê, do bom cristão. Independente do entendimento que esse cristão dê aos ensinamentos de Jesus. Se ele traz os ensinamentos de Jesus à sua vida, ele é uma pessoa que tem as mesmas características do espírita que traz para a sua vida a moral de Jesus. Então ele diz, o verdadeiro e sincero espírita já se encontra num grau superior de adiantamento moral. E por que o espírita já se encontra num grau superior de adiantamento moral se é tão difícil nós nos reformarmos? Se é tão difícil essa mudança de comportamento? Ele diz, porque quando nós nos convencemos do Espiritismo, quando nós nos convencemos dos ensinamentos espíritas, e então abraçamos os ensinamentos de Jesus como uma verdade absoluta, nós nos esforçamos para nos libertar das nossas paixões, dos nossos maus hábitos, dos hábitos que, sem raciocinar nos prejuízos que eles trazem à nossa vida, nós temos realizado durante encarnações e encarnações. E aí eles dizem, quando nós dispomos de vontade firme, nós sempre conseguimos. Então, o bom cristão, que é o bom espírita, é aquele que tem a vontade firme de mudar o seu proceder, de abandonar os seus vícios. A gente sabe que a vontade de continuar os vícios demora um pouco mais a passar. Mas a gente coloca rédeas nas nossas paixões e começa a dominá-las. E aí nós já temos um grau superior de adiantamento moral, que muitas pessoas que não são espíritas também têm. Porque se convencem da mesma moral que nós abraçamos, que é a moral de Jesus Cristo. Ou alguns porque simplesmente têm em si o convencimento da necessidade de cumprir o seu dever. Então, diz os Espíritos,
A perfeição é a prática da caridade. Destacada aqui no Evangelho como uma prática da caridade, mesmo com aqueles que nós não gostamos ou que não gostam de nós. E dizem, não adianta nós reclamarmos de vivermos com pessoas que nos são desagradáveis. É necessário para que a gente tenha a oportunidade de praticar a caridade, de nos mostrar verdadeiros cristãos, eu diria de dar o testemunho a Jesus, da nossa fidelidade a Jesus, é preciso que nós vivamos com semelhantes, com pessoas, que nós vivamos em sociedade, porque é somente em sociedade que nós encontramos ocasião de praticar a caridade. Então, quando nós encontramos um irmão mais difícil, uma situação mais constrangedora com alguém, ao invés da gente tentar se livrar daquela situação, deixando de vivê-la, nós deveríamos vivê-la praticando a caridade para aquela oportunidade não nos escapar. O que é um entendimento totalmente novo, de um novo paradigma que o Espiritismo nos traz. E aí os Espíritos também nos falam nesse capítulo 17 sobre o homem de bem, que é o verdadeiro cristão. Então eles dizem, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. O Evangelho diz lá que nós temos 10 leis. São 10 capítulos da parte terceira do Livro dos Espíritos, que Kardec dedicou cada um deles a falar sobre uma das leis divinas, das leis de Deus, das leis do universo. E essas leis divinas, dizem os Espíritos, é as mesmas 10 mandamentos de Moisés, sob uma nova interpretação, sob uma nova ótica. E dentre essas, os Espíritos nos dizem que a mais importante das 10 leis divinas é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, aquele que pratica essa lei já pode se dizer o homem de bem. Lei de justiça, de amor e de caridade. Então diz, o homem de bem é aquele que tem fé em Deus e sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de admitir que alguma coisa que aconteceu na nossa vida não foi porque alguém desejou mal, porque alguém teve a oportunidade de nos prejudicar, porque nós tivemos uma má decisão e nos expusemos a um perigo. Não. Tudo o que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus. E mais que isso, o homem de bem, ele se submete à vontade que Deus coloca em todas as coisas. Porque se aquela situação aconteceu para mim, é porque é a melhor oportunidade de aprendizado que Deus poderia providenciar para mim. Nós precisamos abrir mão do pensamento que muitas vezes está incutido no nosso inconsciente, que estamos sendo castigados. Deus não castiga. Deus trabalha pela nossa felicidade. Deus trabalha para construir o reino de Deus dentro de nós. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o reino da plenitude, é o reino da felicidade, é o reino da bem-aventurança. Então Deus trabalha pela nossa felicidade. Trabalhando pela nossa felicidade, assim como o pai muitas vezes obriga o filho a determinadas situações que vão lhe fazer bem no futuro, Deus muitas vezes, percebendo que nós estamos preguiçosos em relação ao nosso dever, revoltados muitas vezes em relação ao nosso dever, ele nos manda provações, que nada mais são do que oportunidades de aprendizado. E nós precisamos encontrar, nós precisamos entender nessas oportunidades a vontade de Deus e nos submeter a elas. Mais que isso, o homem de bem é indulgente, ou seja, tolerante com as fraquezas alheias. Tolerância é essa que em nossos dias cada vez tem sido mais escassa. Nós temos cada vez mais dificuldade de tolerar o próximo, como se os nossos defeitos não fossem os mesmos que nós vemos naqueles que convivem conosco. E mais que isso, não se compraz em colocar em evidência os defeitos do outro. Quando vê, diz o Evangelho, procura não exaltar os defeitos, mas as virtudes. E nós muitas vezes temos muito mais facilidade de falar, como nós dissemos, mal dos outros, do que exaltar alguma virtude de alguém. Então vejam que essa fórmula do homem de bem, que pratica a caridade, inclusive com o seu inimigo, que se submete à vontade de Deus, que é tolerante com as fraquezas do próximo
e que não coloca em evidência os defeitos das outras pessoas, é uma fórmula. É uma fórmula de bem viver, uma fórmula que nos faz viver de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. E eu quis trazer, como eu sempre procuro fazer, um exemplo. Um exemplo de alguém que viveu realmente como um bom homem, para que nós nos inspirássemos no seu exemplo. E buscando esse exemplo, eu trouxe para nós refletirmos sobre a história de uma santa que chama Santa Marina. Essa santa, que é ainda um pouco desconhecida no Brasil, ela é santa na Igreja Católica, na Igreja Maronita, na Igreja Ortodoxa Oriental e na Igreja Copta Ortodoxa. Então, se nós tivermos oportunidade, por exemplo, ir a Veneza, na Itália, onde ela é bastante venerada, lá nós vamos ver que existe a Igreja de Santa Marina, existe uma praça Santa Marina, uma estátua em tamanho natural, inclusive nessa estátua, como em muitas representações de Santa Marina, ela está abraçada a uma criança, né? E o que conta a história desta santa, se nós formos pesquisar os relatos que existem que levaram ela a ser considerada santa? Então, conta a tradição de todas essas igrejas que ela ingressou num mosteiro fazendo-se passar por um homem. Então, ela que era Marina, nesse mosteiro, ela, como se identificava, como ela ingressou fazendo-se passar por um homem, ela era conhecida por Marino. E ele era muito respeitado, o irmão Marino aqui, que é a nossa Santa Marina. Muito respeitado porque esse mosteiro onde ela vivia era um mosteiro cristão, e ela vivia muito os ensinamentos de Jesus, né? E nesse mosteiro, o respeito que todos tinham por ela levou ela a ser encarregada de fazer as compras para que os monges pudessem se alimentar. Então, quase todos os monges viviam nas suas celas, isolados, mas ela tinha essa permissão de sair para fazer as compras. E como era longe o lugar onde ela comprava, ela então passava a noite fora numa hospedaria que pertencia ao mesmo dono do local onde ela fazia as compras. A filha do dono da hospedaria, que era o mesmo dono do mercado onde ela fazia as compras, ficou grávida de um soldado, e com medo do pai, da reação do pai por ter se envolvido com um soldado que passava por ali, que não era a pessoa que vivia junto com eles, resolveu dizer que o pai da criança era Marino, que na verdade era uma moça, Marina. Então o pai da moça contou para o abade, que era chefe do mosteiro. O Marino, né, o nosso personagem, Santa Marina, não se defendeu e por isso foi expulsa do mosteiro. E com o tempo ela, que não se defendeu, que não julgou os outros, que não procurou mostrar os defeitos daquela moça, pela sua resignação, pelo seu sofrimento, por continuar tendo um caráter muito reto, ela acabou voltando a morar no mosteiro, e nesse mosteiro ela veio a falecer. E quando os monges então preparavam o corpo para o sepultamento, eles perceberam que não era um rapaz, que era uma moça. Portanto, esta moça, ela não poderia ser o pai daquela criança, e aquela acusação provou-se falsa. Mas nesse período, até o seu falecimento, ela realizou vários milagres. Então, ela, por ter realizado os milagres, pela vida santa que ela levou, ela é considerada uma santa. Muito bem. Por que nos interessa um pouco a história de Santa Marina? Porque nós também queríamos trazer um segundo exemplo, que é o exemplo que está no livro 50 anos depois, que é um livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico. E nesse livro, Emmanuel começa fazendo uma carta ao leitor. E nessa carta, ele diz que esse livro é a história de um sublime coração feminino que se sublimou no sacrifício e na abnegação confiando em Jesus. Vejam que só por essa descrição a gente já vê que era um homem de bem, que era o verdadeiro cristão, né? Embora sendo aqui uma cristã, porque a história é de uma moça, um sublime coração feminino. Ele diz que então esse coração ele se sublimou, ele se aproximou da perfeição no sacrifício e na abnegação.
e confiando sempre em Jesus. E nós vamos resumir a história do livro, porque nosso objetivo não é contar toda a história, né? Mas provocar em todos a vontade de ler o livro, aqueles que não leram, muitos já leram. Mas ainda nessa carta ao leitor, Emmanuel faz uma observação. Ele diz assim, a Igreja Romana, a Igreja Católica, né? Mas ele fala romana, lhe guarda até hoje as generosas tradições nos seus arquivos envelhecidos. Se bem que as datas e as denominações, as descrições e apontamentos se encontram confusos, obscuros, por causa dos narradores, né? Então, ele está nos dizendo que essa jovem, esse coração feminino está nas tradições da Igreja Romana. E, resumidamente, a história é a história de Célia, cujos pais chamam-se Elvídio e Alba. O pai de Elvídio nos interessa, é Lúcio, né, que vai aparecer em alguns momentos. Mas Célia tinha uma irmã que era Elvídia. Então, as duas filhas do casal, Célia e Elvídia, e o casal Elvídio e Alba. Antagônicos a esse casal, Elvídio e Alba, nós teremos um segundo casal que entra na história, que é Cláudia Sabino e Lélio Úrbico. Cláudia Sabina era uma mulher que não era de origem nobre, ao contrário de Elvídio e Alba, que eram patrícios, eram de famílias tradicionais romanas, da alta sociedade. E quando era jovem, Cláudia Sabina tentou conquistar Elvídio, que não quis o relacionamento com ela, e posteriormente se casou com Alba. Mas ficou aquele sentimento de despreza para Cláudia Sabina. Ela, então, sentiu-se ferida e guardou o rancor. Posteriormente, ela, então, casou-se com Lélio Úrbico. O Lélio, ele também não era das altas classes sociais romanas, né? Ele era um soldado, na verdade. E, com o tempo, no Império de Adriano, né? César Adriano, ele ganhou o cargo de prefeito dos pretorianos. Vejam que esse cargo, ele em si encerrava um grande poder, porque a guarda pretoriana era aquela que protegia o César, ou seja, era aquela que conseguia chegar perto do imperador. E, portanto, essa guarda tinha muitos poderes, inclusive o poder de proteger ou não o imperador. Várias vezes foi essa guarda que acabou conspirando para derrubar imperadores. E, em alguns casos, foi essa guarda que assassinou o imperador, o César. Então, quando você ocupava a posição de comandante dessa tropa, que era chamado prefeito, você tinha um grande poder dentro do império, porque você gozava de uma confiança absoluta do imperador. Então, essa situação, esse casamento de Cláudia Sabina com Lélio, embora ele não fosse um nobre, ele colocou numa posição bem privilegiada em relação a ter acesso direto com o César, que naquela época era o César Adriano. O que acontece com esses dois casais? A história começa mais ou menos no ano de 129 depois de Cristo. Então, nessa época, como eu disse, Adriano era o imperador. Nessa época, essa filha, que vai ser a personagem principal, que é Célia, conheceu um escravo e se apaixonou por ele. O nome do escravo era Ciro. Uma oportunidade, ela estava se afogando e ele salvou ela. Então eles começaram a ter diálogos e ela se apaixonou por ele. E ele era cristão, e ele também se apaixonou por ela. Mas quando o pai soube, tomado de cólera, ele então quis matar o escravo. E com a intervenção da esposa, então, ele concordou simplesmente que ele fosse para aqueles barcos onde as pessoas eram remadores e lá praticamente morriam. Normalmente, quando as pessoas eram entregues às galés romanas, ou às galeras romanas, eles acabavam também desencarnando pelo serviço ser muito difícil. E essa família, então, nessa época, ela morava em Esmirna, que é na Turquia, e ele, o chefe da família, lá cumpria as ordens do imperador. Mas 2 anos depois, em 131, então, eles voltaram para Roma, atendendo uma determinação do imperador, e isso gerou já um descontentamento para o casal, que estava afastado de Roma, estava vivendo uma vida boa e sabia que ao voltar a Roma iriam conviver com pessoas
que não lhe eram muito agradáveis, como, por exemplo, Cláudia, que era então a pretendente rejeitada por Elvídio, e que, por essa rejeição, poderia querer se vingar de Elvídio. E realmente foi o que acabou acontecendo. E para essa vingança, a primeira providência que ela tomou foi convencer o imperador para que Elvídio fosse convidado a fazer uma grande viagem de mais de um ano com o imperador e com ela, afastando então o esposo do lar. E ele ficou mais de um ano fora de casa, né? Quando ela tentava muitas vezes assediá-lo, ele não cedia. Mas ocorreu que o pai dele, que então era o chefe da casa, veio a falecer no ano de 133. E o marido dela, vendo a esposa do outro Elvídio sozinha, começou a querer assediá-la também. Então começou a procurar rodeá-la para que ela cedesse aos seus caprichos, o que ela certamente não aceitou, porque era uma dama nobre. Mas a filha uma vez viu ele assediando a mãe. E antes que a mãe reagisse, ela saiu. Então ela entendeu que aquilo era feito com consentimento da mãe, mas não quis saber da história. Quando morreu o pai, então, algum tempo depois, o Elvídio voltou para casa. E antes de voltar para casa, Cláudia veio antes e planejou uma maneira de separar o casal definitivamente. Qual era seu plano? Ela se aconselhou com a pitonisa, que seria uma médium, né? Nós não sabemos o quanto ela estava mediunizada nesse momento, que agia no mal ou obsediada. Mas ela ajudou a planejar separar o casal. Então o plano consistia em elas oferecerem uma soma à empregada da casa de Alba, chamava-se Atéria, para que ela simulasse que uma criança nasceu de Alba no dia em que o marido voltava para casa. Naquela época, havia a coluna lactária, onde as crianças lá eram abandonadas. Era uma roda que girava para dentro de um mosteiro, de um lugar de religiosos, que as crianças eram acolhidas, mas enquanto aquela roda não girava, as crianças eram colocadas lá de fora. Alguém que queria lá e pegava o enjeitado. Então, assim foi planejado, e no dia que o esposo voltava, a Téria deu um sonífero para a patroa, para a Alba, e colocou a criança do lado, colocou alguns artifícios de sangue para simular que realmente tinha havido um parto, e Alba, dormindo, não viu nada acontecer. Mas quando Célia, que era a filha, ouviu os choros de uma criança, ela correu ao quarto e a Artéria deu a versão que estava combinada, né, com Cláudia, que desejava incriminar a esposa de Elvídio. E a filha, apavorada, porque acreditou, porque já tinha visto o prefeito, né, tentando assediar a mãe, pediu que então a Téria contasse outra história, dissesse que o filho era dela, que o prefeito, na verdade, tinha engravidado Célia, para que a mãe não caísse em desgraça. E o desfecho foi exatamente esse. Quando o pai chegou, eles contaram, então, a história de que quem tinha tido o nenê, quem tinha tido a gravidez do prefeito, era a filha. E a mãe, que acordou do sonífero, também não sabia nem do que se tratava. O pai, muito envergonhado, decidiu que ia matar a filha, tentou matar a filha, mas a mãe não deixou e ele então expulsou-la de casa. Imagine uma jovem nobre, aproximadamente 18 anos, que vivia dentro de um lar abastado, que nunca se preocupou com recursos, agora abandonada na rua. Como para convencer a Téria, Célia lhe deu algumas joias, ou todas as joias que tinha, a Téria sumiu no mundo e a história ficou contada dessa forma. E a coitada da Célia começou a caminhar, procurar um destino, dormia à noite em grutas. E nessas noites que ela passava, provavelmente de extremo medo e dificuldade, começou a lhe aparecer mediunicamente o seu avô, que começou a lhe orientar. E, mesmo por intuição, ele tentava fazer com que a menina encontrasse um caminho. E aí ela acabou, então, sendo levada onde vivia uma pessoa que devia um favor a esse avô. Essa pessoa chamava-se Marinho. Ele tinha sido acusado de ter feito um homicídio, a pena era capital,
E o avô, então, de Célia conseguiu transformar a pena numa pena menor e ele sobreviveu. Então ela chegou nessa casa, desesperada, com uma criança nos braços, que era a criança que tinha sido, então, usada para o crime. E lá ela contou a história, ela estava desesperada. A coincidência da família que ela pertencia, de quem era o avô dela, fez com que Marinho se sensibilizasse e desejasse ajudá-la. Então ele decidiu que ia fazer ela passar por filho e não por filha. Vestiu-a de menino e começou a apresentar a todos como se fosse filho e o outro menino como se fosse neto. Muito bem, esse menino durou pouco tempo, pouco mais de um ano. E posteriormente, o avô revelou mediunicamente que, na verdade, aquele menino era o escravo pelo qual ela tinha se apaixonado, o que fez ela se sentir muito bem por ter convivido com ele mais aquele período. Mas, logo em seguida, o menino desencarnou, Marinho também desencarnou, mas antes eles combinaram um plano. Marinho tinha vivido num mosteiro em Alexandria, e lá ele era muito bem quisto, até porque na época que esteve lá, ajudou essa instituição. E ele, então, antes de desencarnar, orientou ela que se apresentasse nesse mosteiro e pedisse para viver lá como filho dele. E foi o que ela fez. Ela se apresentou como filho homem de Marinho e passou a ser chamada Irmão Marinho. Então, como Irmão Marinho, ele começou realmente a viver nesse mosteiro, e tinha um comportamento muito reto, muito cristão, muito adequado, fazia o bem, praticava realmente a caridade, fazia campanhas para ajudar os que viviam perto do mosteiro, atendia a todos os enfermos, e por isso mesmo ganhou muito respeito no mosteiro. E por conta desse respeito, ele então foi encarregado do almoxerifado. E encarregado do almoxerifado, ele então tinha que sair, fazer as compras para que os monges tivessem o que comer. E como era longe, ele pousava na hospedaria. Aqui a história começa a ganhar muita semelhança com a história de Santa Marina. Bruna, que era filha do dono da estalagem, se apaixonou pelo Marinho. Porque as pessoas se apaixonavam naturalmente pela condição moral que ela tinha. Nesse caso, Bruna confundiu as coisas e achou que era realmente uma outra espécie de amor. Mas Marinho rejeitou, era uma moça. Então essa Bruna entregou-se a um soldado e acusou Marinho de ser pai daquela criança. E novamente ela foi acusada injustamente da paternidade de um segundo filho, que depois, novamente, seu avô revelaria que era novamente a encarnação do seu amado. Ela não se defendeu, suplicou que não fosse retirada do mosteiro, mas que passasse a morar no pátio do mosteiro, na horta, num casebre velho que existia, e assim foi consentido, e lá ela começou a criar esse filho, que também não durou muito e morreu. E um dia uma criança doente foi levada a ela e ela curou pela imposição da mão, pelo passe magnético, pela transmissão de fluidos. E aí não parou mais de gente, de pessoas que iam lá até Marinho procurando essa cura, procurando seus ensinamentos. Ela ensinava também os ensinamentos de Jesus, que ela era alfabetizada, ela lia, né, teve acesso a alguns escritos dos evangelistas, então ela pregava a doutrina de Jesus. Passou-se anos e um dia a Téria, que era empregada, que participou do crime e se converteu cristã, bateu a porta de Ovídio e lhe contou realmente a verdade. A desoladora verdade de que a filha nada tinha feito de errado, de que era um plano de Cláudia Sabina. A mãe adoeceu e desencarnou. O pai passou um ano viajando, tentando achar a filha, sem êxito, porque a filha agora não usava mais o seu nome, a sua identidade, e se fazia passar por um irmão. Então, um amigo, vendo o quanto aquele pai sofria, o quanto ele estava desesperado, propôs levá-lo a uma reunião cristã, e ele foi e converteu-se. E lá conheceu um homem que viajava muito, era muito respeitado nos meios cristãos, e ele então perguntou para ele se existia alguém que ele conhecesse que tivesse um proceder parecido com aqueles que eram os apóstolos de Jesus.
e ele indicou o irmão Marinho, que morava em Alexandria, que poderia lhe trazer um consolo. Ele que tinha posses. Viajou então para Alexandria e lá assistiu um sermão do irmão Marinho e se encantou. Então, quando todos saíram, ele ficou humildemente e pediu para o irmão que lhe desse mais conhecimentos. Ela, reconhecendo o pai, fez então com que o pai ficasse mais uns dias, 3 dias em companhia dela, onde conversaram, e ele expôs todo o drama dele para ela. Mas mediunicamente o avô disse que não era o momento ainda dela se revelar. Elvídio voltou transformado da viagem. Voltou para casa, chamou a outra filha, que chamava-se Elvídia, o esposo dela, falou para eles da conversão e do quanto ele tinha se comovido com os ensinamentos do irmão Marinho, que ele queria ser um discípulo do irmão Marinho. Que então ele queria dar para o casal aquilo que pertencia ao casal, e o resto tudo ele queria fazer obras de caridade. Ele também libertou todos os seus escravos, né? Começou a passar a visitar as pessoas que necessitavam, procurou a Téria para ver se perdoava ela, se dava o seu perdão. E um dia mais velhinho ficou muito doente e pediu para a filha Elvídia que antes dele morrer ele queria ver novamente o irmão Marinho, o que foi providenciado, a última vontade do pai. E lá chegando então, ele contou para o irmão Marinho todas as revelações, tudo que havia acontecido, e disse para o irmão Marinho que certamente Jesus não tinha considerado ele digno de ter a única alegria que importava para ele, que era ver sua filha antes de morrer. Ela então vai até o quarto, ela guardou um vestido do dia que saiu de casa, uma única joia que ela tinha pendurada no pescoço, ela colocou o vestido, colocou a joia, penteou o cabelo, soltou o cabelo que era sempre preso e penteou como ela usava no tempo em que vivia com seu pai, apareceu ao seu pai e disse: vossa filha aqui está esperando a vossa vinda. Um momento de grande emoção para os dois. Ela então explicou para o pai tudo o que havia acontecido desde que saiu da sua casa, se abraçaram e o pai naquele mesmo momento desligou-se para a vida espiritual. E quando a liteira fúnebre dobrava a esquina levando o corpo do pai, ela também, que estava nos últimos momentos de vida, também desencarnou. Aos monges cabia preparar o corpo dela para o sepultamento. E aí foi visto que ela era uma moça, uma virgem cristã. Portanto, não poderia ter cometido aquele crime. É claro que os irmãos do mosteiro não sabiam da primeira fase da história. Só sabiam desde o dia que ela chegou ao mosteiro se apresentando como um rapaz. Então essa tradição dessa Santa Célia que Emmanuel nos traz foi considerada a tradição de Santa Marina, que a história registrou somente uma parte, para que então nós tivéssemos esse casamento que Emmanuel prevê no início do livro. E ela coloca uma frase muito feliz no livro, quando ela diz que a felicidade não pode estar onde a colocamos com a cegueira terrestre, mas a felicidade está em compreendermos a vontade divina, que saberá localizar a aventura para nós, como e quando oportuna. Ah, se nós fôssemos homens de bem e compreendêssemos e aceitássemos a vontade divina, quão mais fácil seria o nosso trilhar. Temos bons exemplos, que saibamos aproveitá-los e nós também seguirmos a Jesus. Que Ele nos ampare, que assim seja.